aí, já parou para pensar que alguns milissegundos podem ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma aplicação? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nos segredos das APIs de alta performance, aquele detalhe que realmente separa quem está começando de quem já joga em outro nível. E vamos fazer isso com a mentalidade que importa, a de produção, direto da filosofia do canal Dev Raiz. Vamos direto ao ponto. Uma API lenta está silenciosamente acabando com o negócio. Isso não é um bug técnico, é uma verdadeira hemorragia de usuários e de receita. Cada tela de loading que demora 1 segundo a mais é uma porta de saída direto para o concorrente. Performance não é um luxo, é simplesmente o coração do produto. Então, aqui não tem teoria de livro não. A gente vai direto para a trincheira com estratégias que foram testadas e validadas no fogo, em ambientes de produção reais, que aguentam milhares de requisições por segundo. São as táticas que fazem a diferença de verdade quando a coisa aperta. Beleza, por onde a gente começa? Pela base, claro. Se a API fosse um prédio, o servidor e o runtime seriam a fundação. E é justamente aqui, na estrutura, que a gente consegue os ganhos mais absurdos e imediatos de performance. Olha, a diferença aqui é brutal. Pensa no modelo tradicional, o PHP-FPM, como um food truck que tem que ligar o motor e esquentar a chapa para cada pedido que chega. Agora, o Laravel Octane, ele é um restaurante 5 estrelas. A cozinha está sempre pronta, a todo vapor, a aplicação inteira já está na memória esperando o cliente, o que elimina completamente aquele tempo de esquentar as coisas. E o resultado prático disso? Não é uma melhoriazinha qualquer. A gente está falando de uma redução de até 70% no tempo de resposta. É o tipo de mudança que todo mundo percebe na hora, no clique. É quase instantâneo. Com a fundação reforçada, a gente sobe um nível na pirâmide e olha para o código. Chegou a hora de otimizar a lógica que move o negócio, de extrair cada gota de performance que a gente conseguir de dentro da aplicação. O banco de dados pode ser o melhor amigo ou o pior vilão da performance. O problema N+1, por exemplo, é um assassino silencioso. Uma única requisição para o sistema pode gerar uma avalanche de consultas no banco. A cura para isso? Uma dieta de dados. Usar eager loading para buscar tudo de uma vez só e, claro, indexar as tabelas do jeito certo. É o básico que, bem feito, tem um impacto gigantesco. E quando a consulta é um monstro, super pesada? Aí vem o truque de mestre. Não calcule na hora. A ideia é pré-calcular esses resultados e guardar numa tabela auxiliar que vai sendo atualizada por jobs rodando em segundo plano. Assim, quando a requisição chegar, a resposta já está ali, prontinha, só esperando para ser entregue. Agora, cache. Cache não é uma gaveta para jogar tudo de qualquer jeito. É um jogo de xadrez. Cada tipo de dado é uma peça, com um movimento diferente. Permissões de um usuário quase não mudam. Cache de horas, talvez dias. Um catálogo de produtos? Minutos. Um placar de jogo ao vivo? Segundos. A chave é ter a estratégia certa com a ferramenta certa, tipo um Redis da vida. O nosso próximo pilar é sobre percepção. A velocidade real é importante, óbvio, mas a velocidade percebida é o que realmente conta. E a regra de ouro é nunca, em hipótese alguma, deixar a pessoa esperando por algo que pode ser feito depois. Bem-vindos ao mundo do processamento assíncrono. Pensa nas filas, ou queues, como uma lista de afazeres do servidor. Chegou uma tarefa demorada, tipo gerar um relatório pesado, a API anota na lista, responde na hora um OK, recebido, já vou fazer, e libera a pessoa para seguir a vida. O trabalho pesado acontece lá nos bastidores, sem ninguém precisar ficar olhando para uma tela de carregamento. E o que a gente joga para essa lista? Simples. Tudo que não for essencial para a resposta imediata. Enviar e-mails, processar imagens, chamar um serviço externo, tudo isso pode e, sinceramente, deve ir por uma fila. Chegamos no topo da pirâmide. O back-end está tinindo, voando baixo. Agora, a gente precisa garantir que toda essa velocidade chegue intacta lá na ponta. Essa é a reta final, a entrega dos dados. Olha, essa aqui é uma daquelas vitórias fáceis e com impacto gigante. Compressão. Ativar gzip ou Brotli no servidor web é literalmente uma linha de configuração. Funciona como se a gente compactasse as respostas JSON num arquivo .zip antes de enviar pela rede. E o impacto disso é absurdo. Uma redução de até 80% no tamanho dos dados que viajam pela internet. Isso significa downloads mais rápidos e menor consumo de plano de dados, o que é uma bênção, principalmente para quem está acessando pelo celular. Performance também tem a ver com resiliência.
Pensa no rate limiting como o segurança na porta da API. Ele garante que ninguém vai abusar do sistema ou derrubar tudo com excesso de requisições. Ele protege os recursos e garante que o serviço continue funcionando bem para todo mundo. E aqui entra a inteligência da coisa. Não dá para ter um limite igual para tudo. Uma requisição de leitura é leve, rápida. Agora uma de escrita, ou que processa muita coisa, essa pesada. Uma boa política de rate limiting sabe disso. Ela permite mais requisições de leitura e é bem mais rigorosa com as operações que custam mais caro para o servidor. Certo, passamos por todas as camadas da nossa pirâmide, da fundação até a entrega. Agora, vamos juntar todas as peças para ter a visão completa do cenário. E aqui está a grande lição. Performance de elite não vem de uma bala de prata, de uma única solução mágica. É uma arquitetura, é uma pirâmide. Começa com uma fundação sólida, com o runtime moderno como o Octane, sobe para um código otimizado com bom uso de banco de dados e cache, delega o trabalho lento para as filas e finaliza com uma entrega rápida e segura usando compressão e rate limiting, cada camada apoiando a outra. E para fechar, fica uma provocação que a alma da filosofia deve raiz. Qual é o equilíbrio certo entre a velocidade de entregar uma feature e a necessidade de construir algo performático e duradouro? Encontrar essa resposta não é só sobre código, é sobre criar valor de verdade, de forma sustentável. Vale a pena pensar nisso.